PRD é incremental. É um PRD dinâmico. Eita, que hoje a gente tá brincando. E vou ajudar a galera que tá sofrendo. Por quê? Porque eu ouvi aquela pessoa, aquele bendito, e disse assim: Deus do céu, esse negócio só gasta token, não fica bom. Eu não consigo realizar nada com a iOS. Eu tenho uma coisa pra lhe dizer, que seus problemas acabaram. Porque eu vou te ensinar como você vai utilizar essa ferramenta corretamente. Eu te explico o fundamento do qual isso tá dando errado. Porque se o negócio ele é bom demais, você não sabe utilizar, é como você estivesse utilizando uma Ferrari para apostar corrida com um Fusca andando a 30 km por hora. Não vai dar. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te dizer que eu sou Ítalo IA, eu sou engenheiro de inteligência artificial, estou debugando passo a passo a ferramenta iOS e vou te ensinar a como você vai construir um negócio que funciona de verdade e o passo a passo para isso. Continua no vídeo, se inscreve no canal, dá o like porque isso está me ajudando a continuar te ajudando escrevendo, eu vou fazendo esse negócio aqui. A primeira coisa que você tem que entender é que você precisa fazer o chamado PRD. O que é PRD? É um Product Requirements Document. É um documento que descreve o que um produto precisa fazer. O objetivo do produto, público-alvo, funcionalidades, requisitos no gerais, métricas de sucesso e restrições e riscos. Só que o que está acontecendo? O pessoal tá ouvindo que precisa de PRD para fazer o Vibe Code, e isso é uma verdade. Você precisa de Product Requirements para fazer qualquer produto de inteligência artificial, produto de tecnologia, produto no geral. Isso é extremamente necessário. É a mesma coisa que se você for pedir uma camisa e se você não tiver descrição nenhuma, ela pode vir uma camisa branca ou pode vir uma camisa preta. Então você precisa necessariamente delimitar tudo aquilo que o seu produto deve ter. Mas, mesmo você pedindo e solicitando a ferramenta para ela poder fazer isso acontecer, criar esse PRD, criar as perguntas para você, não está funcionando corretamente. E eu vou te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu abrir um antigravidade. Eu abri o antigravidade e eu rodei o projeto. E eu criei o projeto exatamente com um simples PRD não, eu acho que foi um PRD gigantão. Só que para chegar nisso daqui que está feio, diga-se de passagem, eu demorei pra caramba. Passei a tarde toda pedindo faça, refaça, exatamente do jeito que vocês estão fazendo. É exatamente igual. E aí o que acontece? Como eu entendo bastante de código, quando você vai abrir o projeto vai estar assim, ó. Abre o HTML dele, olha o tamanho, olha a lapa do HTML. Não, tá bom. Olha a lapa do CSS dele. Cara, olha o próprio aplicativo. Isso aqui é totalmente fora de órbita. Não existe código ou pessoas que façam uma porralhada de código desse jeito dentro de um próprio arquivo. Existe uma arquitetura de diretório e ele não está seguindo a arquitetura. E olha que eu vou mostrar aqui onde está o PRD para mostrar para vocês que o meu PRD estava bom, só que ele não consegue entregar o PRD. Olha a lapa do PRD. Goals, background context, parará. Olha a lapa do PRD, irmão. Olha a lapa do PRD e olha o projeto como tá. Tá uma merda. Só que eu fiz todo esse processo testando, por isso que eu não gravei vídeos e vendo como é que o usuário pediria para mostrar para vocês o jeito certo de se fazer isso. Porque todo processo criativo dentro da inteligência artificial ele precisa fazer uma cadência de coisas. Ele precisa um resultado de um ir para outro porque são IAs especialistas. É assim que funciona o CrewAI, é assim que funciona o Multi-Agents dentro da OpenAI SDK e é também o jeito que a gente vai fazer para que essa porcaria do iOS funcione corretamente. Então vem para aqui pro Obsidian para eu te mostrar o framework por completo, como é que você vai utilizar ele para ele mesmo criar o próprio
PDR e você utilizar dentro do projeto. Para pensar que agora o teu projeto é um projeto do zero, totalmente do zero. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar ele e criar um Greenfield Full Stack. Por que Greenfield Full Stack? O que significa isso? Greenfield seria um projeto verde, um projeto do zero, beleza? Verdinho, green. E o Full Stack seria todas as funcionalidades, a parte visual, a parte de UX, a parte de trás, a parte de gestão de projetos em si, beleza? Aí o que acontece? A primeira etapa, você vai preparar o ambiente, instalar as CLIs, fazer tudo que a gente já ensinou e que você pode vir aqui embaixo e olhar tudo certinho, beleza? Instalar o Cloud Code, instalar tudo, o iOS. Criar a parte do Git, criar o GitHub, tudo que é funcionalidade que pode ser criado automaticamente dentro com o iOS. Mas vamos para lá. A primeira etapa do projeto. Todo mundo fala que você já tem que fazer um PRD, entregar um PRD pronto. E com o iOS não funciona desse jeito. Você primeiro precisa criar um briefing. Então você vai chamar o analista para criar um briefing. E esse briefing, o analista tem a possibilidade de pegar suas informações, pesquisar na internet e depois de pesquisar na internet, trazer esse briefing para ser aprovado por você. Depois desse briefing aprovado, incrementado, ele vai criar um PRD com o PM. E não é você que cria o PRD. Você cria o briefing junto com o analista. O PRD vai para o PM e ele cria os requisitos funcionais bem definidos. A partir daí, ele vai para um UX design. Ele vai, já temos 3 agentes trabalhando em sequência. Esse agente UX, ele vai criar um MD, que seria as especificações de UX e UI. Tendo essas especificações prontas, ele vai para um arquiteto full stack. Ele vai desenhar o front-end, os endpoints, a arquitetura full stack. E aí é que entra a incrementação em ciclo, que é a arquitetura pediu ajuste de PDR, porque a arquitetura pode ver, essa funcionalidade não tá boa, ela não tá boa. Então, o que é que tem que ser feito? Você vai trazer para o PM de volta, veja, e o PM de volta vai criar novos requisitos funcionais, ajustar, passar por um processo totalmente de novo e depois validar todo o PDR atualizado. E faz esse ciclo quantas vezes for necessário até ter um PDR alinhado. Aí o que acontece? Depois do PDR atualizado, o PO valida a consistência dos artefatos. Vamos lá. Analista, PM, Project Manager, gerente de projeto, UX Design é o cara que vai ser o designer. Depois o Architect. Architect é o arquiteto. Já temos 4 caras aqui trabalhando junto. E agora a gente vai pro PO. PO é o Product Owner, que é proprietário do projeto. O proprietário do projeto, ele vai entender do negócio em si, do que você vai resolver e vai dizer assim, isso aqui não tá validado, não tá de acordo com o PRD, não tá de acordo com a visão de negócio. E esse cara, ele meio que tem um tato junto com você. A partir disso, ele vai para um checklist de consistência. E que diabo é que checklist de consistência? Seria, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. E você pede pro PO fazer isso, beleza? Encontrou as consistências? Não, vai para a próxima etapa. Encontrou inconsistências? Delega correções e revalida com o PM. Isso vai faltando em ciclo. Não tem mais inconsistência. Acabou as inconsistências. A primeira fase de planejamento acabou. Agora a gente vai para a parte de documentação. Porque quando tu cria a documentação, primeiro tu planeja, tu entendeu a arquitetura, entendeu tudo que vai funcionar. Tu vai para a parte de documentação, que aí dentro da arquitetura, tu tem a árvore de processo, as funcionalidades, as stacks que vão ser feitas, padrão de código que vai ser feito. Tudo isso vai ser criado automaticamente. E aqui também, você quebra o PDR em arquiteturas em unidades executáveis. O que diabo seria isso? Imagina, tu tem uma arquitetura que ela tem o front-end, o back-end e a parte de dados. 3 stacks. Dentro da stack de front-end, tu tem JavaScript, que é a parte de codificação e a parte de estilização. Tem a UX e a UI, que é JavaScript junto com a HTML. Ou seja, tu tem 3 etapas aqui. Aí dentro do back-end, tu tem a interação com o front-end e tem a interação com o banco. Isso só são artefatos soltos. Mas além disso, tu pode ver incrementos de funcionalidades. Por exemplo, o primeiro view, o segundo view, o modal. Isso são terminologias que a gente utiliza dentro do desenvolvimento. E essas terminologias, elas precisam estar quebradas
para um desenvolvimento ágil. Um ótimo livro para você entender isso seria A Arte de Fazer o Dobro pela Metade do Tempo. Esse aqui, ó, Scrum. Você baixa ele, bota no LLM, no Notebook LM, e você consegue fazer perguntas sobre ele para entender a parte de desenvolvimento ágil. Como é que funciona? Porque isso faz a diferença de você entender. Por que eu sei da parada? Por que eu tô tão empolgado com o AIOS? Porque eu li esse livro, porque eu fiz gestão de projetos, porque eu sou engenheiro, porque eu trabalhei com projetos, porque eu trabalhei com pipeline ágil, porque eu sou desenvolvedor, porque eu já fui PO, porque eu já fui Scrum Master de negócios. Então, à medida que você trabalha com essa parada e você entende de processos, você consegue amar o AIOS. Por quê? Voltando, tudo isso é um processo que já existe no mundo real. Ele só adaptou para as IAs. Agora, ó, tu tem a primeira fase, planejou. A segunda fase, documentou. Quebrou em etapas. Quebrou a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. E essa etapa vai ter histórias de usuário, que é como o usuário gostaria que isso funcionasse. Como o usuário estaria interagindo com esse projeto. E aí é que vem a mágica do negócio, que é, depois do documento pronto, a gente vai para o desenvolvimento em ciclo. E desenvolvimento em ciclo não apenas por terminou um desenvolvimento, volta para melhoria. Não, é desenvolvimento por história. Porque quando tu começas a criar histórias de usuários, o desenvolvedor, ele entende melhor. Exemplo, vamos desenvolver um mouse. Vamos criar um mouse, beleza? Um mousezinho. A gente vai criar esse mouse agora. E para criar esse mouse, a gente precisa de algumas funcionalidades. Quais são as funcionalidades? Ó, a gente vai ter o requisito, eles têm que ter 3 botões, 1, 2 e o 3. O botão do meio, ele tem que rolar para cima e para baixo, e ele tem que ser deslizante, beleza? A gente tem alguns critérios. Agora, como é que a gente passa isso para o desenvolvedor? Ele já tem os critérios, mas ele poderia criar um mouse totalmente diferente. Aí você vai criar histórias de usuários para que ele não crie diferente daquilo que você pensou. É como se você criasse um lúdico que mexesse no imaginário do desenvolvedor, um lúdico que ele fique pensando, pô, é assim que o cara funciona. Como se estivesse lendo uma historinha de quadrinhos. E geralmente o pessoal que é bom em desenvolvimento ágil faz histórias em quadrinhos. E aí o que acontece? Ele vai dizer assim, ó, esse mouse, ele vai ser algo deslizante que move um ponteiro. O usuário vai estar sentado, ele vai conseguir mover com tranquilidade, ele vai conseguir clicar no que ele quer, ele vai escolher, ele tá ali, ó, olhando, deslizando e conseguindo controlar o seu computador apenas movendo uma peça que está na mão dele. E essa peça, ela vai estar escorada com o indicador direito, com o indicador com o anelar, com o do meio, e vai conseguir controlar as coisas. Quando você tem essa história de usuário bem feita para cada funcionalidade da tua aplicação, consegues fazer com que o desenvolvimento seja totalmente ágil. E aí esse desenvolvimento dentro do AIOS é um desenvolvimento por histórias. E aí, ó, quem vai criar a próxima história vai ser o SM. Ele vai ser o Scrum Master. Tu tem, ó, analista, Project Manager, UX, arquiteto, PM, PO, e agora tu tem o Scrum Master. O Scrum Master vai criar as histórias de usuário, as histórias de usuário vai para execução, a execução passa pelo PM e pelo analista para poder revisar o draft, que seria o resumo daquilo que o cara criou. Aí, aprovado, passa para o dev, que vai implementar a história, ele entrega a história para review, o QA, que é o Quality Assurance, ele vai conseguir fazer a verificação daquilo e ver se tá de acordo com aquilo tudo. Depois disso, o resultado passa para uma avaliação técnica, o QA deixou alguma pendência? Não. Critério aceito? Finalizou. Não aceito? Próxima para a próxima história e faz o ciclo novamente. O que significa isso? Tem uma história 1, desenvolveu, história 1, passou para a revisão da história 1, tá ok, passa para desenvolvimento, passou ok, passa para o Quality Assurance, não está ok, passa para a história de usuário para ele poder refazer isso daqui que deu errado. Avaliou, tá ok, desenvolvimento, tá ok, passa para o Quality Assurance, disse que ok, pá, próxima história. E aí o ciclo vai ser feito em todas as histórias. E aí a cada história você vai conseguir construir algo satisfatório com o tempo. Ah, Ítalo, mas isso demora. Mas, Ítalo, mas isso é ruim, porque gasta muito tokens. Em tese, sim, gasta muito tokens. Mas tu consegue manter uma qualidade do teu código, consegue manter uma estrutura saudável, porque ele vai interagir a cada
etapa com histórias que fazem ele ter contexto, e não apenas contexto da tua thread, mas contexto documental daquilo que ele está fazendo. Seja etapa por etapa, seja lógica por lógica, seja história por história. Se ele tiver com dúvida nessa história daquilo que ele tem que fazer, ele pode entender o objetivo geral olhando lá pro PRD. Então tu vê, nota que o teu PRD não é o fim, não é o início. O teu PRD, ele é incremental. Eu vou colocar aqui, ó. PRD é incremental, dinâmico. É um PRD dinâmico. PRD dinâmico. A cada etapa, o teu PRD, ele vai modificar, ele vai ser ajustado para que a IA entenda. E por isso que isso funciona tão bem, porque os fluxos já estão lá dentro. Se você pedir para lá, eu quero um fluxo Greenfield, isso aqui já foi desenhado. Ele vai seguir essa etapa. Agora, por que o teu código ele não funciona tão bem e ele fica pedindo para tu clicar? Para que tu valide cada etapa. Mas eu não quero validar isso, Ítalo. Eu quero que ela decida no fim das contas. Aí você vai lá e coloca assim, YOLO Mode. Tem uma funcionalidade chamada YOLO Mode, que ela vai fazer tudo em modo You Only Live Once. Que diabo é isso? Que é, você só vive uma vez. Ela tem que fazer tudo como se vivesse uma única vez. Ela recebe esse comando e consegue fazer tudo. Sai do jeito que você quer. Depois de vários YOLO Modes, ela vai sair. Mas a ideia é que você construa com poucas iterações ali, medindo e aferindo. Eu viro um orquestrador de IAs e de etapas. Eu consigo validar as etapas. Entende isso? Então, entenda do processo criativo, entenda de como funciona o fluxo por completo, e aí você vai conseguir desenvolver muito melhor, tá? Os fluxos que vocês vão criar para os seus squads, eles têm que obedecer uma ordem basicamente desse jeito. E por isso que agora é quase uma aula administrativa. Leiam, tenham repertório de processo, observem o mundo real, como funciona as coisas, porque é isso que vai fazer a IA performar bem. Essa porcaria só funciona porque os caras que criaram, o Alan, aquele Thiago Finch e o Pedro Valério, entendem de processo de desenvolvimento, apesar que foi o cara do BIMED que fez essa porra aqui, exatamente, né? Mas, no fim das contas, quando tu entende do processo, essa porcaria funciona muito bem, irmão. Funciona muito bem. Por que eu digo isso? Porque quando eu criei aqui, essa parada aqui, eu fiquei pensando, puta merda, irmão. Puta merda, eu fiz um baita de um PRD e tá uma merda, não tá indo bem. É óbvio que ele não vai funcionar bem. Mas quando eu já fiz a conversa dos miners aqui, que gerou esse Obsidian aqui, ó o Obsidian. Foi tudo a IA que fez, irmão. Tá tudo segregado, clusterizado, bem bonitinho, do jeito que eu preciso. A taxonomia, de onde veio, de onde vai, o resumo. Cara, isso aqui é bizarro. E tudo foi a que fez. Porque o projeto ficou bem? Porque eu fiz no modo iterativo. Eu fui construindo cada coisa. Eu fui interagindo. Eu fui fazendo improvements do meu processo. Então parem de pensar que só porque o Alan colocou lá modo automático e vai dormir, que isso tudo vai virar perfeito. Às vezes, ele faz isso tudo porque ele gasta tempo aqui, Ele gasta tempo nessas fases aqui de planejamento e documentação. Aí na parte de desenvolvimento fica filé. Ele coloca lá a API, a chave de API dele só para quando acabar o dinheiro. Só para quando acabar. Porque o planejamento em si vai ser o primordial para o projeto funcionar. E essa etapa... Mano, pelo amor de Deus, já dei aula demais, mano. Já falei o suficiente. 32 minutos aqui falando pra vocês entenderem que isso funciona. Eu quero que vocês me ajudem depois dessa aula. Porque depois de vocês entenderem essa aula, eu vou explicar mais fluxo, eu vou explicar fluxo de processo, quase como uma aula de administração, e depois colocar em prática pra vocês verem. Se vocês quiserem me ajudar, já clica aqui em gostei, se inscreve no canal e coloca uma dúvida, seja a mais burra que tiver, ou um obrigado. Comentem e clique no gostei. Por quê?
eu estou participando de um projeto de viralizar o AIOS e eu tô concorrendo com outras pessoas para ganhar um MacBook e ganhar alguns kits do AIOS Pro. Então, se vocês quiserem me ajudar a querer ganhar isso daí, já comenta aqui, já coloca. Se você gostou do vídeo e tem mais dúvidas, coloca aqui nos comentários as suas dúvidas que eu vou tirar. Além de colocar suas dúvidas, clica no gostei, se inscreve no canal, porque as próximas aulas estão ficando cada vez mais robustas, estão ficando cada vez melhores e vocês vão conseguir desenvolver muito melhor cada etapa com o AIOS. Eu sou Italo Iá, tchau, tchau.